sou estudante de Engenharia Mecânica e membro do PET Mecânica. Hoje eu vou resolver com vocês um exercício de mecânica geral sobre esforços internos. Para começar, o exercício pede para determinar a força normal, o esforço cortante e o momento fletor nos pontos E e F da viga abaixo. Primeiro a gente começa desenhando o diagrama de corpo livre de toda a estrutura para encontrar as suas reações. Já deixei o diagrama de corpo livre aqui desenhado, onde a gente tem no ponto A X e a Y, temos um cabo que sofre tração e temos uma força distribuída na figura de um retângulo, que para achar a nossa força no centro da viga, a gente faz a área do retângulo, base vezes altura, que vai ser 300 Nm vezes 6, que vai resultar na minha força aqui de 1.800 Nm no meio da minha viga. Depois de realizar o diagrama e representar as nossas reações, vamos aplicar as equações de equilíbrio, começando pelo momento no ponto A. O que causa momento no meu ponto A? É a minha tração, seno de 45 graus. Por que seno de 45 graus? Porque é o meu eixo Y que causa momento no ponto A. Positivo, porque o momento é no sentido anti-horário, vezes 3 metros, que é a minha distância. Mais tração vezes 6 metros, que é a distância. Positivo também, porque causa momento no sentido anti-horário. Menos o meu 1.800 Nm, que causa momento no sentido horário, por isso o sinal negativo, vezes 3 metros, que é a minha distância. Assim, a gente encontra o valor da tração, que é 665 newtons. Depois descobrimos as forças em X, onde temos a X mais a tração vezes o cosseno de 45 graus. Assim, descobrindo que o AX vale menos 470,22 newtons. Depois descobrimos as reações em Y, onde a gente tem a Y menos 1.800, mais a tração vezes o seno de 45 graus, mais a tração. Assim, descobrindo que o nosso AY vale 664,77 newtons. Após encontrar as reações nos apoios da estrutura, a gente faz um corte imaginário no membro perpendicular ao eixo, no ponto onde as cargas internas devem ser determinadas. No caso desse exercício, será no ponto E e F da viga, como foi pedido. Realizando assim um corte. Depois que o corte foi feito, a gente desenha o diagrama de corpo livre do segmento que tem o menor número de cargas sobre ele e indica os componentes das resultantes da força e do momento de binário na seção transversal, conforme a convenção de sinais. Sei realizando o meu corte em E, desenhei o diagrama de corpo livre da viga do ponto A até o ponto E e identifiquei as minhas reações, força e momento binário. Eu tenho nessa viga o AY, AX. Força no centro da viga, ela vai ser de 450 Nm, porque agora a minha base é 1,5, então é 1,5 vezes 300 Nm, que dá 450 newtons. Depois de realizar o meu diagrama e identificar as forças, eu começo aplicando as equações de equilíbrio, começando pelo somatório das forças em X, onde eu tenho a X mais a minha normal em E. O AX eu encontrei aplicando as equações de equilíbrio no meu primeiro diagrama de toda a estrutura. Assim, eu descubro a minha normal em E, que vale 470,22 newtons. Depois eu aplico o somatório de forças em Y, onde eu tenho a Y menos 450 menos a força cortante. Assim, achando a minha força cortante, que é 214,77 newtons. Só ressaltando o porquê
explicando o porquê de eu utilizar menos 450 e menos a força cortante. Por que eu utilizei negativo? Porque eu estipulei que o meu positivo no eixo Y é para cima. Então, ali eu utilizei os valores com o sinal negativo. Depois eu faço o somatório de momento em E, onde eu tenho momento em E mais 450 vezes a minha distância, que é 0,75, menos a Y vezes a minha distância, que é 1,5, assim chegando no meu momento de 659,65 newtons. Lembrando que momento no sentido horário negativo, momento no sentido anti-horário positivo. Depois de calcular o esforço cortante, a força normal e o momento fletor no ponto E, eu realizo meu corte no ponto F, representando também o diagrama de corpo livre e todas as forças nele presentes. Eu representei o sentido do esforço cortante, da força normal e do momento fletor no diagrama do corte em F, no sentido oposto ao meu diagrama do corte em E. Vou voltar aqui em cima para vocês conseguirem ver. Por que eu coloquei no sentido oposto? Porque seguindo a regra das convenções de sinais. A força normal, ela é considerada positiva se criar tração. A força cortante, ela será positiva quando faz com que o segmento da viga sobre o qual atua gire no sentido horário. E o momento fletor é considerado positivo quando as fibras inferiores são tracionadas. Então, é interessante tomar cuidado com a regra da convenção de sinais na hora de desenhar os diagramas. Comecei pelo somatório das forças em X, onde eu só tenho a minha força normal em F, que é igual a 0. Depois, o somatório das forças em Y, onde eu vou ter tração, menos 450, mais o esforço cortante, assim, determinando o meu esforço cortante, que é igual a menos 215 newtons. Depois, o somatório do momento fletor no ponto F, onde eu tenho momento fletor negativo, porque está no sentido horário, menos 450 vezes a distância de 0,75, mais a tração vezes a distância de 1,5, assim descobrindo o meu momento fletor, que vale 650 newtons. Bom, pessoal, esse foi o exercício de esforços internos de mecânica geral. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida que tiverem, é só entrar em contato com o PET Mecânica. Obrigada!